Amados, nós estamos aqui nessa noite reunidos, louvando e glorificando o nome do Senhor, conforme os louvores que os nossos irmãos ministraram aqui, né? Ele é Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, e Ele é o único digno de toda adoração. Então que nós possamos, como o nosso querido pastor Francisco disse aqui, né, que nós não venhamos a nos esquecer de Deus em toda a nossa caminhada, mas que nós possamos colocá-lo sempre em primeiro lugar, porque Jesus disse que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas em nossas vidas. Muitas vezes nós estamos buscando em primeiro lugar todas as outras coisas, e não alcançamos nada, porque o segredo de alcançar está em buscar o Senhor em primeiro lugar. Então, amados, vamos buscar o reino de Deus, vamos buscar a justiça de Deus, para que nós possamos ser pessoas, amados, boas nessa terra, que semeie coisas boas e que também colha coisas boas. Porque com certeza, se nós semearmos coisas boas, nós vamos colher coisas boas. Eu quero, amados, nessa noite, falar um pouquinho sobre a vida de Cristo em nós. É muito comum nós esquecermos de viver Cristo, e muitas vezes estar tão envolvido com a nossa própria vida, que nós não conseguimos manifestar Cristo ao mundo. Então hoje, amados, em nome de Jesus, eu quero falar com a igreja a respeito deste tema e a respeito do que está escrito no livro de Gálatas, capítulo 2, verso 20. Gálatas, capítulo 2, verso 20. Gálatas vai estar aí logo depois de 1º e 2º Coríntios, amém? Gálatas, capítulo 2, versículo 20, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de fazer a leitura da palavra de Deus nessa noite com toda a igreja juntos. Eu gostaria de nós fazermos essa leitura juntos nessa noite, amados. Eu vou contar até 3 e no 3 nós vamos ler bem bonito e em voz alta esse texto, amados, para declarar que nós temos Cristo no nosso coração, amém? Vamos lá? 1, 2, 3. Fui Glória a Deus. Feche os teus olhos, Pai amado, em nome de Jesus. Nós oramos nessa noite, Senhor, Pai, pedindo a Tua bênção sobre nós. Senhor, a Tua palavra, ela vem nessa noite, Senhor, ao nosso encontro, para curar, restaurar, libertar, Senhor, para trazer vida. Que nessa noite, Senhor, nós possamos ser tocados, impactados com a Tua palavra, que nós possamos entender e compreender a Tua vontade, Senhor, que ela é boa, perfeita e agradável. Deus, nesta noite, que tudo aquilo, Senhor, que se levanta, Senhor, contra a Tua palavra, tudo aquilo que se levanta para roubar a nossa atenção, caia por terra em nome do Senhor Jesus. O diabo não vai roubar o que o Senhor tem para nos entregar nessa noite. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro pela vida de todos aqui. Pai, que toda dor, todo incômodo, toda sonolência, toda distração caia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós cremos que a Tua palavra, ela é alimento para as nossas almas. Pai, e assim nós a desejamos nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Glória a Deus por esse texto. Fui crucificado com Cristo. Morremos com Cristo, irmãos. Morremos para a velha vida. Morremos para o passado.
O apóstolo Paulo, ele ensina isso nessa noite. Fui crucificado com Cristo. Os meus desejos, as minhas paixões, foram crucificados com Cristo na cruz. Assim, já não sou eu quem vive, mas é Ele agora que vive em mim. Então, olha que coisa, amados. Cristo morreu para nos dar vida. Nós morremos com Ele na cruz, e agora a vida que nós vivemos não é mais nossa, é dele. Quando nós entregamos a nossa vida para Ele, nós não entregamos os nossos bens, nós não entregamos só o nosso cachorrinho, nós não entregamos só uma parte da nossa vida, mas muitas vezes parece que nós só entregamos uma parte da nossa vida. Muitas vezes parece que nós damos permissão para o Senhor trabalhar somente até aqui nas nossas vidas, e daqui em diante nós não permitimos Ele trabalhar. Mas nós precisamos desejar, amados, viver essa vida que Cristo tem para mim, a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Amados, a Bíblia aqui, ela vai nos ensinar algo a respeito da salvação. E a salvação, amados, ela é pela fé mediante a graça. É pela graça que nós somos salvos. Maravilhosa graça, conforme nós cantamos aqui. Mas que graça maravilhosa é essa? É um favor imerecido. Eu não merecia nada. Você não merecia. Ele nos deu a salvação de graça. Ele não olhou para os nossos pecados. Ele não olhou para a nossa miséria. Ele simplesmente ofereceu a salvação. E nós a aceitamos. É o que diz no Evangelho de João, capítulo 1, no verso 10 em diante. João diz, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder, a saber, de serem chamados filhos de Deus. Hoje nós somos filhos de Deus pela graça, amada igreja. Essa graça maravilhosa que Paulo ministra aos nossos corações, não é, irmãos, pelo esforço próprio ou pela prática da lei. Amados, o que hoje podemos entender como práticas religiosas, muitas pessoas acham que a salvação é por práticas religiosas. Você poderia dar o seu corpo para ser queimado. Você poderia dar todos os seus bens. Mas como o próprio apóstolo Paulo disse, se não estiver amor, de nada serviria. Essa graça é fruto do amor do Pai por mim e por você. Ei, meu irmão, minha irmã, você é amado do Pai. O diabo quer insistir, dizendo para nós que o Pai não nos ama, porque se Ele nos amasse, Ele não permitiria nós passarmos tais coisas, mas a verdade é que Ele nos ama. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem tem vida eterna aqui? É por causa dessa maravilhosa graça, irmãos, que nós temos essa vida eterna. A salvação, irmãos, é um dom imerecido de Deus, através, amados, do sacrifício de Cristo ali na cruz. Então, quando o apóstolo Paulo diz, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim,
ele estava entendendo o que a mensagem, a palavra de Deus, estava falando ao coração dele. Amados, não há nada que nós possamos fazer para merecer essa salvação, é somente pela graça, e a resposta correta que nós temos nessa noite é nós vivermos pela fé, entregar o coração e aceitar verdadeiramente Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Muitas vezes nós temos aceitado Jesus Cristo somente como Salvador, mas não temos aceitado Ele como Senhor. Quando nós falamos de Senhor e Salvador, quando nós falamos que Ele é o nosso Senhor, nós estamos dizendo que a minha vontade, os meus desejos agora é dEle. Nós pela fé nos tornamos escravos de Cristo. Embora escravos livres, mas Ele é o nosso Senhor. Ele é aquele que tem a palavra final sobre a minha vida, sobre a tua vida. Eu quero dizer nessa noite que o que você está vivendo, que o que você está passando, ainda depende da palavra final dEle. E a palavra final dEle pode mudar toda a tua história nessa noite. A palavra final dEle pode mudar a tua vida durante este culto. Porque muitas vezes, irmãos, nós recebemos diagnósticos, não somente médicos, mas de tantas outras coisas que nos entristece, nos magoa, nos enfraquece, mas a palavra final é dEle. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é a resposta correta. Irmãos, para nós vivermos pela fé, a salvação transforma nossos pensamentos, a salvação transforma as nossas atitudes, a salvação transforma as nossas decisões, a salvação transforma a nossa forma de pensar nas coisas, irmãos. A transformação, ela transforma os nossos sonhos em realidades. Então nós precisamos, irmãos, ter essas atitudes corretas e viver a vida que Cristo tem para nós, irmãos. Nessa noite, nesta palavra aqui, irmãos, nós veremos como a vida de Jesus nos impacta, amados, na nossa caminhada. Como que a vida de Jesus, ela pode impactar a minha fé, ela pode impactar, amados, o meu relacionamento com Deus. Nessa noite, irmãos, nós vamos aprender através deste versículo. Primeira coisa, irmãos, que uma vida guiada pelo Espírito Santo e não pela religiosidade. Você precisa ter a sua vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. Não pela religiosidade. Jesus, ele combateu a religiosidade. Jesus teve sérios problemas com a religiosidade. Jesus teve sérios problemas com os religiosos do seu tempo. Jesus não aceitava a doutrina nem os ensinamentos deles. Porque a religiosidade, o religioso, ele diz, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Nós como cristãos, irmãos, fomos cercados ao longo da nossa vida por religiosidades. Somos muito religiosos. Mas Deus não está à procura de religiosos, Deus está pouco se lixando para os religiosos. A palavra diz que Deus está procurando verdadeiros adoradores que adorem Ele em espírito e em verdade. A religião nos trava, a religião nos bloqueia, a religião não permite nós vivermos, irmãos, a graça maravilhosa de Deus.
Você não precisa trazer o seu dízimo no culto de Santa Ceia. Você não precisa entregar a sua oferta no primeiro domingo do mês. Irmãos, isso é religiosidade. Você pode fazer a hora que você quiser, no lugar que você quiser e do jeito que você quiser. Se nós olharmos a ceia do Senhor, é uma religiosidade. Porque eu poderia ter marcado a ceia para amanhã. Mas será que amanhã os irmãos viriam para a igreja para tomar Santa Ceia? Porque nós nos cercamos de religiosidade. E muitas vezes essa religiosidade, ela mais atrapalha do que ela contribui conosco. Então, amados, tenham uma vida guiada pelo Espírito e não pela religiosidade. Eu vou pedir para colocar ali Gálatas 3:3 e nós vamos ler o que está escrito ali em Gálatas 3:3. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Irmãos, quando nós começamos a andar com Cristo, nós começamos a andar pela graça, através do Espírito Santo. Alguém se lembra aqui do seu primeiro ano de conversão? O que é que nós vivíamos no primeiro ano de nossa conversão? O primeiro amor era maluco, irmãos. O primeiro amor levava nós a fazer loucuras. O primeiro amor levava nós a fazer coisas que chocavam as pessoas. Mas porque nós estávamos no primeiro amor. O casalzinho de namorado é muito bonito, né, irmãos? Eles começam a namorar, eles estão no primeiro amor. O namorado leva a namorada, pelo menos na minha época era assim, eu não sei se hoje é assim ainda. O namorado levava sempre a namorada para comer um hot dog, tomar um sorvete, em vez em quando comprava uma pizza, porque nós era pé rapado na época. Era o primeiro amor. Sempre se lembrava de dar uma lembrança para a namorada. Passava em frente a uma casa, via uma roseira, arrancava uma rosa, levava para a namorada. É assim ainda hoje em dia? Não é mais. Aí a gente casa, irmãos. Primeiro ano de casamento, é tudo I love you. Segundo ano, as coisas já não estão mais tão I love you. Terceiro ano já vem os conflitos, vem os problemas. O marido já não chama mais a mulher para comer fora. Não leva ela mais para comer uma pizza, não leva mais para tomar um sorvete. Irmãos, eu pergunto para vocês uma coisa. Se no início do relacionamento não fizer essas loucuras, não vai ser depois com os anos que vai fazer. Então assim, nós, no nosso primeiro amor, nós éramos apaixonados por Jesus. Nós fazíamos tudo por Jesus. Amados, e Jesus fazia tudo por nós. Mas eu pergunto uma coisa para a igreja. O amor de Jesus por nós mudou? Sim ou não? Jesus ainda continua fazendo loucuras de amor para me atrair e atrair você, mas nós já não fazemos mais loucuras para atrair Ele até nós. A gente vem para a igreja e dependendo do louvor que canta, a gente não quer cantar porque é chato. Ah, esse louvor é chato, não gosto. No primeiro amor, irmãos, não era assim.
Então nós precisamos ter uma vida guiada, amados, pelo Espírito e não pela religiosidade. Nós não podemos nos tornar religiosos, irmãos, em nome de Jesus. A tentativa de agradar a Deus apenas por regras e práticas religiosas é um desvio da fé verdadeira. E nós não podemos nos desviar dessa fé verdadeira, irmãos. Nós, ao contrário, precisamos nos agarrar a essa fé verdadeira. Irmãos, a religiosidade, ela distorce o foco da fé. A religiosidade, eu vou repetir, ela desfoca o foco da fé, irmãos, que é o relacionamento com Deus. Por que um casal chega a tantos anos de casado? Por causa do relacionamento, por causa da intimidade. Amado irmão, amada irmã, como está a tua intimidade com o Senhor? A nossa vida tem que ser guiada pelo Espírito Santo. Diga assim, igreja, a minha vida tem que ser guiada pelo Espírito Santo. Uma segunda coisa, amados, que eu aprendo aqui nesse texto, é a capacidade de viver uma vida pela fé. Você consegue viver pela fé. Diga assim, eu consigo viver pela fé. Porque hoje em dia, irmãos, o que eu mais ouço é pessoas dizer que não têm mais fé. E por mais apagada que a nossa fé às vezes esteja, Jesus disse que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos dizer a um monte muito alto, levanta-te e lança-te no mar. Você tem uma fé dentro de você, capaz de mover montanhas em nome do Senhor Jesus. Olha só o que diz Gálatas 3, verso 6, por favor. Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus. Amados irmãos, quando Deus chama Abraão, Deus ainda não tinha se revelado à humanidade. Ninguém conhecia Deus. Abraão, irmãos, era idólatra. Cultuava deuses estranhos. Oferecia sacrifício para os deuses do seu povo. E um dia do nada, irmãos, ele escuta uma voz falar com ele. Ele escuta alguém chamar ele pelo seu nome, Abraão, Abraão. E ele olha ao seu redor, não vê ninguém. Ele fica em dúvida, fica curioso, ele diz, quem que está falando? Deus se revela a ele, e Deus diz assim, Abraão, você precisa sair da casa do teu pai e da tua mãe. Você precisa sair do meio da tua parentela. Você precisa ir para uma terra estranha, que eu te mostrarei. Irmãos, fala a verdade, qualquer um de nós, se você estiver andando na rua, e uma voz começar a falar com você, falar para você, abandona tudo que você tem aqui, pega somente a tua mulher e os teus filhos, vai lá para a Mongólia, vai lá para o centro de Israel, lá para a Palestina, vai lá para a Ucrânia, no meio da guerra. Você faria isso? O que é que nós iríamos pensar? Ah, diabo, você está querendo me confundir, né? Muitas vezes, irmão, nós chamamos Deus de diabo, você sabia disso?
Abraão foi doido, irmão, foi louco, foi maluco. Ele creu numa voz, ele saiu da casa do seu pai, ele saiu da casa da sua mãe, ele pegou a sua mulher, seus filhos, amados, e se mandou para um lugar que ele nem sabia onde era. E a Bíblia está dizendo aí, considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado. Deus colocou na conta de Abraão a justiça. Deus disse a Abraão, você é abençoado. Abraão, você não vai ter necessidade de nada. Abraão, de ti eu farei uma grande nação. Então, irmãos, a capacidade de viver pela fé. Será que nós estamos vivendo pela fé? Você quer ver algo complementar a esse texto aqui? Gálatas 3, verso 12, 13 e 14. Olha só o que a palavra de Deus vai dizer. As meninas estão fazendo coraçãozinho para mim lá atrás, lá, irmãos. Travou? Travou. Então vamos abrir a nossa Bíblia, Gálatas 3, 12, 13 e 14. Vai dizer assim, irmãos. Gálatas 3, 12, aí. Glória a Deus. Dão glória a Deus, igreja. Aleluia. A lei não é baseada na fé. Ao contrário, quem praticar essas coisas, por ela viverá. Verso 13. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus, as bênçãos de quem? As bênçãos de? Chegasse até quem? Quem são os gentios dos dias de hoje? Nós. Então a fé de um maluco lá no início dos tempos, que acreditou em Deus, e Deus creditou na conta dele, irmãos, essa fé abençoando ele, com toda a bênção que poderia existir, agora a palavra de Deus está dizendo, isso é para que em Cristo Jesus, as bênçãos de Abraão chegassem também a vocês, para que recebêssemos a promessa do Espírito, mediante a fé. Hoje nós somos cristãos mediante a fé, e se temos fé em Jesus Cristo, as bênçãos de Abraão estão nos alcançando. Só os que estão sendo alcançados pela bênção de Abraão aí, levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Glória a Deus. Agora, irmãos, por que nós nos esforçamos tanto para ter a bênção de Deus? Se não é por esforço humano, se é pela graça, se nós temos a bênção de Abraão, a qual a palavra do Senhor diz que em Abraão foram abençoadas todas as famílias da terra. Eu já sou abençoado. Você já é abençoado. Nós somos abençoados, nós somos um povo privilegiado, irmãos. Então, guarda isso no seu coração, para que você possa viver, irmãos, a liberdade e as bênçãos em todas as áreas da sua vida. A salvação em Cristo, irmãos, nos livra da maldição da lei. As bênçãos não vêm por esforço, mas pela fé. Eu lembrei de uma coisa agora.
mas é só para quebrar o gelo, tá bom, irmãos? Não leva a sério isso que eu vou falar. Mas eu lembro que quando eu era mais jovem, eu não sei nem quem cantava isso, mas tinha uma música que dizia assim: andar por fé eu vou, café não costuma falhar. Um ímpio cantando o que nós vivemos todos os dias. E eu e você precisamos andar por fé, porque a fé não falha. Ainda que a sua fé seja pequena, ainda que a sua fé seja minúscula, ela não vai falhar, porque o que é a fé, irmãos? A fé é trazer à existência aquilo que ainda não existe. Oh, irmãos, pela fé a gente vai conseguir tomar posse de todas as promessas de Deus em nossas vidas. É pela fé. Usa essa fé que Deus te deu. Um dia, irmãos, os discípulos falaram assim para Jesus: Jesus, acrescenta-nos a fé. Eles não tinham, eles acreditavam que eles não tinham fé, mas eles tinham. Tiago vai dizer: se alguém tem falta de sabedoria ou fé, peça a Deus que Ele dará. A fé, irmãos, é um mecanismo que existe dentro de nós, que ativa, irmãos, as bênçãos de Deus em nossas vidas. Viva pela fé. Viver pela graça e desfrutar da presença e das promessas de Deus em nossas vidas. Foi para isso que Cristo morreu na cruz do madeiro, irmãos. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Diga assim: eu vou viver a abundância do Senhor na minha vida. Diga assim, igreja: a vontade de Deus para mim é boa, perfeita e agradável. Diga assim, igreja: Deus tem para mim uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Você crê nisso, igreja? Eu creio. Glória a Deus. O diabo tenta nos atrapalhar, mas vamos permanecer firmes na fé. Vamos permanecer firmes crendo nas promessas do Senhor. Então, irmãos, guarda o teu coração, porque está escrito que de tudo que se deve guardar, nós devemos guardar o nosso coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Não deixe o inimigo plantar coisas no seu coração. Não deixe pessoas te ferir, te magoar. Não guarde mágoa de ninguém dentro do seu coração. Viva o melhor de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Amém, igreja? Então, o esforço espiritual, irmãos, é algo que nós devemos buscar, nos esforçar, crescer na graça, crescer no conhecimento. Busque a Deus e Ele trará resposta para todas as perguntas que há dentro de ti. Eu quero orar pela sua vida, irmãos. Eu quero interceder por você nessa noite. Eu quero pedir que você se coloque de pé. Em nome de Jesus. Se você quiser fechar os teus olhos, se você quiser colocar a mão sobre o teu coração,
Fique à vontade. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, pela igreja que se reúne aqui nesta noite. Senhor, para que nós possamos, não, Senhor, mais viver na carne, mas viver no Espírito. Porque está escrito, Senhor, em Romanos, que nenhuma condenação há para os que andam no Espírito. Senhor, nós somos libertos e livres de toda a maldição do mundo, de toda a maldição da lei. Senhor, foi pela graça, e pela graça nós vivemos, pela graça nós nos movemos, pela graça, Senhor, nós vivemos o sobrenatural. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nessa noite, visite desde o menor até o maior aqui dentro, visite do mais novo até o mais velho. Senhor, ministra no coração de cada um deles. Senhor, que Tu és aquele que está no controle de todas as coisas. Pai, eu creio na Sua bondade perfeita e agradável. Senhor, eu creio que o Teu plano para nós é bom. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, as coisas deste mundo têm, Senhor, tentado trazer embaraço nas nossas vidas. Mas nós queremos olhar para o alto, queremos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Pai, em nome de Jesus Cristo, nos poupe, Senhor, de toda perseguição, nos livre, Senhor, de toda maldade. Deus, eu oro abençoando, eu oro, Senhor, por esta mãe que chora pelo seu filho, eu oro, Senhor, por esta moça que chora pela sua mãe. Meu Deus, traga o consolo, traga o conforto. Senhor, faz algo maravilhoso na vida desta pessoa, em nome do Senhor Jesus.